Facebook, Instagram, WhatsApp. 3 das principais redes sociais mais usadas pelos brasileiros vão sofrer mudanças operacionais significativas num curto espaço de tempo. O anúncio foi feito pelo dono da rede Meta, Mark Zuckerberg, que controla algumas das plataformas com mais usuários pelo mundo. A principal mudança é que as redes vão deixar de contar com jornalistas para checar a postagem de notícias falsas. Todo o conteúdo agora vai ser revisado pelos próprios usuários, num formato bem parecido com o X, o antigo Twitter, controlado pelo bilionário da extrema-direita Elon Musk e amigo do Donald Trump. Outras medidas anunciadas por Zuckerberg também favorecem a disseminação das fake news. Vai ter redução da moderação em postagem de temas sobre migração e gênero, conteúdos políticos vão voltar a ser priorizados pelo algoritmo e a equipe de moderação vai se mudar da Califórnia, um estado mais diverso, para o Texas, muito mais conservador e religioso. O novo posicionamento da rede Meta é um claro aceno ao Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, que defende a disseminação de notícias falsas sob o véu da liberdade restrita de expressão. Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícias, e aqui mais edição da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com um professor titular e pesquisador do Departamento de Estudos de Mídia na Universidade da Virgínia, especialista em antropologia da informática, o Davi Nemer. Prazer te receber mais uma vez, seja muito bem-vindo. Prazer todo meu, Gabi. Prazer imenso falar com você e com os telespectadores aqui do ICL. Vamos lá, então, começar trazendo um pouco de aprofundamento, né? Entendendo um pouco melhor o que está em jogo com o anúncio do Zuckerberg. Eu levantei alguns pontos que mais me chamaram a atenção e você fica super à vontade também para trazer o que te impactou, né, em todos esses anúncios. Primeiro, a remoção da restrição, né, de restrições sobre violência de gênero e imigração, eliminação de agências de checagem, claro, acho que isso, mais para frente eu quero te perguntar especificamente sobre as notas de comunidade, para a gente entender como é que vai ficar agora. E tem a recomendação de conteúdos políticos sem moderação, que é algo que é um retrocesso, né? Que tinha sido removido e está sendo reintroduzido. Como é que essas medidas, então, podem abrir espaço para violência, especificamente para violência contra grupos específicos, né? Mulheres, também contra o direito de crianças, adolescentes, pessoas negras, enfim, populações minorizadas de maneira geral, e também para a desinformação, né, e a polarização e discurso de ódio, algo que a gente já tem muito fortemente em todas as plataformas. Então, Gabi, isso aí a gente não precisa nem especular e nem tentar prever o futuro, porque o que o Zuckerberg faz agora é praticamente deixar as plataformas deles cada vez mais parecidas com a gerência do X, né? Quando o Twitter vira o X ali sob a gerência do Elon Musk. Quando o Elon Musk assumiu o X e parou de fazer a checagem de fatos, fechou escritórios que faziam a moderação de conteúdo, ou seja, toda essa questão que tentava deixar a plataforma um pouco mais saudável, né, e principalmente com as questões de ataques a minorias e a desinformação, a gente viu que a plataforma X teve uma grande explosão de conteúdos antissemitas, conteúdos racistas. Os estudos estão aí para todos verem. Então, não será diferente com as plataformas da Meta. Então, a gente pode ter a expectativa concreta de que esses conteúdos terão cada vez mais espaço nessas plataformas da Meta, o que é um grande retrocesso, porque esses conteúdos não é só sobre desinformação, sobre ataques mesmo, sobre questões morais, éticas e até ilegais, porque, por exemplo, no Brasil, ataque
transfóbico é um crime. Então, hoje, por exemplo, hoje não, assim como essas políticas forem materializadas, por exemplo, um usuário pode falar que uma pessoa gay ou uma pessoa transgênera sofre de distúrbios mentais. Isso é transfobia, e no Brasil isso é crime, e não se deve ficar nessa plataforma. Então, como será essa responsabilização, né? Então, de qualquer forma, para ser mais direta a sua pergunta, é um grande retrocesso moral, ético e legal que o Zuckerberg, né, lidera ali suas plataformas. E aí, especificamente sobre as notas de comunidade, que eu adiantei que queria que você explicasse um pouco melhor aqui, é algo muito parecido com o que existe hoje no X. Isso transfere muito, primeiro, a responsabilidade para o próprio indivíduo e também abre espaço para que grupos extremistas decidam o que consideram verdadeiro ou não, né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor quais são os riscos disso em detrimento das agências de checagem, né? Que é também, claro, lamentável para dizer o mínimo, porque a gente perde em jornalismo e a gente batalhou tanto para conseguir também ampliar. Ainda nem é o suficiente, né, Davi? Porque com a ampliação de inteligência artificial e com a proliferação de fake news é até insuficiente a quantidade de agência de checagem que a gente tem hoje. Exatamente. Essa questão da desinformação é um problema multifacetado, ou seja, ele precisa de soluções diversas para tentar minimizar ao máximo as consequências e os efeitos da desinformação. A checagem de fatos é uma dessas peças fundamentais. Não é o suficiente, mas ela é fundamental. E trocar isso por notas de comunidade é um retrocesso, porque a comunidade, nas notas de comunidade, não garantem que as pessoas que estão ali estão, de fato, falando a verdade. O que vai prevalecer, por exemplo, é a voz da maioria. E a maioria nessas plataformas, ela não é objetiva. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que, por exemplo, no Twitter, onde o X que adotou essas medidas, tem muita atividade de bots, de robôs, né, de contas inautênticas. Não é uma plataforma que eles adoram falar que é uma praça de ideais, uma praça de ideias abertas, um mercado de ideias livres. E não é, porque o algoritmo está ali manipulando as informações para dar prioridade justamente àquilo que o algoritmo quer. Então, uma desinformação que geralmente tem essa comoção negativa, tanto raiva, ansiedade, ódio, o algoritmo tende a priorizar esse conteúdo porque é o que vai rolar mais engajamento. Então, essa desinformação, ela vai ter muito mais vantagem que uma notícia, uma matéria jornalística que é meramente informativa, por exemplo, que não traria essa questão do sensacionalismo, né, da comoção. Então não tem como falar que é só jogar mais informação que vai combater desinformação. Não é isso, porque o jogo ali das plataformas, em que o jogador principal é o algoritmo, o que define que cada um vai ver, não prioriza a informação saudável. Essa é a grande questão. E as notas de comunidade, por exemplo, eu tenho lido muitos estudos sobre isso, porque é uma ação recente. Não se tem um entendimento na academia, nos pesquisadores, que é uma solução eficiente. Eu acabei de ler um estudo super interessante, publicado pela ACM, que é uma das instituições mais respeitadas de estudos da computação, que fala que não há qualquer tipo de prova ou de evidências que mostra que as notas de comunidade são eficientes em combater a desinformação. Encontrei algumas que falam que tem um potencial para combater, mas não se tem certeza ainda. E isso é preocupante. Davi, o Zuckerberg, assim como o Elon Musk, ele também está se aproveitando de um monopólio econômico, né, para tentar ameaçar a soberania de outros países, incluindo o Brasil. Ele até citou o nosso caso aqui do Brasil, apesar de não ter falado nominalmente, né, do nosso país. Como é que a gente pode fortalecer a nossa legislação local contra esses bilionários, né, que são donos de redes sociais, de grandes plataformas, que querem
impor uma espécie ali de imperialismo digital, né? E ainda mais, já que a gente está tão atrás no que diz respeito à regulamentação ainda. Nas eleições, a gente passou por um período de muita preocupação nesse sentido até. E esse, para mim, Gabi, é o ponto mais crucial e importante. Eu sei que as pessoas estão passando muito tempo discutindo a questão da checagem de fatos, só que esse é um pensamento que prevalece no Vale do Silício. Então, o Zuckerberg falar isso é frustrante, mas não é surpreendedor. Agora, a questão dos ataques que ele faz diretamente a países latino-americanos, isso é de uma extrema preocupação. E tem que gerar muito alarde, principalmente aqui no Brasil. Ele não fala Brasil, mas ele fala de países latino-americanos, que nos inclui, né? O que isso quer dizer? Ele quer dizer que as regras que ele impõe na plataforma é o que deve prevalecer acima de constituições nacionais. E isso jamais pode ser aceito de qualquer tipo de indústria, de qualquer tipo de país, porque isso desrespeita e ataca a soberania nacional. Qualquer representante do povo, e eu digo congressista, seja da Câmara ou do Senado, deveria levar essas ameaças com extrema seriedade e começar a agir proativamente para começar a rascunhar políticas públicas justamente para que não sejamos alvos desses empresários bilionários que querem gerir suas plataformas como se não tivesse responsabilidade, como se não tivesse leis e regulações para seguir. É extremamente preocupante quando a gente vê no nosso país esses políticos de extrema-direita celebrando esse tipo de anúncio nas redes sociais como se fosse um salvador da pátria, como se os interesses brasileiros, nacionais, não estariam a prioridade deles. Isso é muito preocupante. E, infelizmente, devido à conjuntura atual do nosso Congresso, eu tenho pouca esperança que teremos algo. O Senado é um pouco mais... dá para ter um pouco mais de esperança, já que o Senado ele conseguiu aprovar o PL 2630 e o PL que regula a inteligência artificial. Foi para a Câmara esse PL da inteligência artificial, está para ser votado, só que o Arthur Lira engavetou de vez, enterrou o PL 2630, que vinha a regular diretamente essas questões da responsabilização das plataformas. Infelizmente, ela foi chamada de PL das fake news, só que não tinha qualquer intenção de regular as fake news, não tocava em questão sobre o que é verdade ou mentira, mas era principalmente sobre a responsabilização das big techs em relação aos conteúdos ali publicados. E é isso que a gente precisa voltar urgentemente, porque isso não é papel, por exemplo, do Supremo. Né? O Supremo age justamente nessa questão de checks and balances, né? de pesos e contrapesos, já que o Congresso não faz nada. Então precisa ter essa proação. Mas o Congresso precisa ser proativo e começar a debater essas questões, porque está ficando muito sério. Por muito menos, a gente aprovou o Marco Civil da Internet lá em 2013, quando o Snowden, blow the whistle, fala em que a CIA estava espiando o Brasil e se viu ali a necessidade de regular a nossa internet, justamente para evitar essas interferências internacionais, assim como, por exemplo, construímos um cabo submarino diretamente à Europa que não passasse pelos Estados Unidos, eles poderiam espiar o tráfico de dados. Então, esse anúncio deveria ser o gatilho necessário para essa regulação. Isso é muito fundamental o que você fala, né? Porque é o fortalecimento de reforçar, de fato, essa necessidade de regulamentar as plataformas, né? E as nossas legislações aqui locais, né? Sem contar, claro, a defesa do jornalismo, da informação, que é muito importante, e fortalecer esses sistemas, talvez alternativos, de criar rede de contato, né? Porque hoje a gente está muito refém dessas grandes plataformas e, por consequência, desses grandes poderosos, desses bilionários. A gente vê o Elon Musk hoje, que está fazendo parte do governo Donald Trump, né? Não só financiou a campanha, apoiou a campanha Donald Trump, como hoje está, de fato, dentro do governo dos Estados Unidos, que vem por aí, que assume agora no dia 20.
Eu queria também, já que você falou a respeito de legislação, tentar entender um pouco se a gente pode ter algo parecido com o que a gente teve no ano passado, né, com o Supremo Tribunal Federal, com essa judicialização do que aconteceu com o Elon Musk e com o X. Porque agora, o que a gente tem no momento é que o Ministério Público Federal pediu explicações para a Meta, para que a gente saiba qual é o impacto real, qual vai ser a consequência aqui para o nosso país, para o Brasil. Isso que está certo. O Ministério Público Federal que tem que entrar nessa questão e indagar. O STF, ele não pode tomar esse papel. Eu sei que muita gente, por exemplo, nas redes pedia, né, Alexandre de Moraes, agora é com você. Não é e não pode. Eu acho que o que eu acho que o STF tem que fazer é agir como se nada tivesse acontecido, no sentido de que vai continuar mandando as ordens da corte, vai continuar fazendo os pedidos judiciais. Caso a Meta comece a negar e a refutar esses pedidos, aí sim que a gente precisa que o STF seja mais proativo nesse sentido. Mas agora tá com o Ministério Público Federal, precisa indagar, precisa entender o que vai se materializar daquele anúncio, né? Porque até então é só um anúncio, a gente não viu ainda a materialidade do que foi comunicado. Então, a ver como que isso vai se desenrolar. O Elon Musk no passado, ele perdeu essa queda de braço, mas a gente estava falando de uma plataforma que, como a gente conversou antes, né, Gabi? Uma plataforma que ocupava o 10º lugar no ranking de usuários ativos no Brasil. Não chegava nos 4 cantos do Brasil. Hoje a gente está falando do Mark Zuckerberg, que controla as 3 maiores plataformas no Brasil, de usuários ativos. 99% dos smartphones brasileiros têm o WhatsApp. Isso é de um poder que a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. E o Facebook, por mais que ele não tenha recebido tanta atenção nesses últimos tempos, continua liderando como a rede social mais utilizada ainda, seguindo ali do Instagram. Ou seja, as 3 maiores no Brasil pertencem a ele. Isso é de um poder que é até difícil debater, porque a gente não sabe realmente o que pode ser feito. É justamente nessa dúvida, nesse vácuo que tem essa dúvida, que a gente deveria estar muito preocupado dentro das possibilidades que podem aflorar, né? Lembrando só também que no caso do X, houve uma situação muito específica que era não ter alguém do ponto de vista jurídico, não tinha alguém para responder juridicamente aos questionamentos que foram feitos pelo Supremo Tribunal Federal, e isso gerou consequências, né? Isso quando a gente estava falando do caso do Elon Musk e do X em 2024. Agora, levando em conta esse alinhamento muito claro do Mark Zuckerberg, eu queria que a gente trouxesse uma espécie de retrospectiva de como ele agia antes, porque agora ele deixa muito evidente qual é o alinhamento dele com o Donald Trump e com a extrema-direita, consequentemente, né? Houve uma mudança de comportamento público do Zuckerberg. Antes, ele falava de uma outra maneira das plataformas da Meta, como objetivo final, como uma espécie de grande comunidade. Então, qual que é essa mudança principal no comportamento do Zuckerberg que eu queria te ouvir aqui? Sim. E, Gabi, eu só vou querer adicionar um pouco sobre essa pergunta anterior, porque uma influência direta que esse pronunciamento vai ser no julgamento no STF sobre o Marco Civil da Internet, principalmente no que tange o artigo 19. O artigo 19 é justamente aquele que atrela a responsabilidade de cada post nas plataformas. O Toffoli, né, que é o relator, deu um entendimento de que as plataformas devem sim ser responsabilizadas, né? Deu esse entender, que seja um pouco mais restritivo ali. Então eu acredito que o resto da corte vai acompanhá-lo, já que esse anúncio do Mark Zuckerberg deixou muito claro que eles vão jogar duro. Então eu acho que esse vai ser o primeiro efeito desse comunicado no Brasil. Antes, ele estava respondendo a forças do mercado que estava cada vez mais aberto e promovendo essas questões de inclusão e equidade, né?
Então, promovendo muitas essas questões, tentando tornar as plataformas mais saudáveis, tirando essa toxicidade das questões de ataques a gênero, né, a sexualidade das pessoas. E agora ele dá essa guinada porque o Trump já tinha ameaçado de regular, principalmente a Meta, já que o Trump e os republicanos acreditavam que a Meta censurava conteúdos conservadores. Então dá para entender que eles acham que, né, um ataque a questões de gênero da pessoa é um discurso legítimo conservador. Enfim, então, com esse entendimento que a Meta estava sob essa premissa da cultura woke, que é uma outra loucura, que eles acreditam que o wokeismo como movimento ele realmente existe e dominava a gerência dessas plataformas, eles estavam motivados a trazer sanções ou regular as plataformas da Meta. E com essa nova conjuntura da política americana, onde que os republicanos têm a Casa Legislativa, o Executivo e a Suprema Corte, qualquer coisa, qualquer espirro que o Trump der, vai ser aprovado e vai virar lei. Então ficou muito mais fácil o Trump hoje ameaçar e colocar sanções em empresas que não estão alinhadas com ele. Aí você se pergunta, que liberalismo econômico americano é esse que todo mundo, esses liberais adoram elogiar? Não existe, porque é um capitalismo de pressão, é um capitalismo de só o meu. Para eles, não. Então, o Mark Zuckerberg, entendendo esse medo de ter a sua plataforma regulada, porque isso é o que eles mais tentam refutar, qualquer tipo de tentativa de regulação das plataformas. Então, para evitar isso, ele cria esse pacto com o Trump, e não é um pacto forçado, que ele está indo contra os valores deles. Pelo contrário, está indo exatamente naquilo que ele acredita e vai exatamente naquilo que ele vai lucrar mais. Então, para ele, é uma situação win-win, né? Aquele ganha-ganha, vai ganhar de todos os lados e quem perde somos nós, infelizmente. Pra gente fechar, eu queria entender um pouco o tamanho que a Meta tem no Brasil. Acho que você pode ajudar um pouco nisso. Acho que em termos assim de usuários e de quanto do uso que os brasileiros fazem também, porque a gente tem marcas que utilizam essas ferramentas para trabalho. Então, seria uma perda para o Zuckerberg, talvez, uma parte dos usuários deixar, como fez com o X, né, como a gente fez com o X no momento ali mais grave e de queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, mas também tem uma questão econômica em relação aos brasileiros também, talvez, que possa gerar uma preocupação. Exato, Gabi. Ó, em números gerais, claro, esses números podem ser contestáveis um pouco para cima, um pouco para baixo, mas é uma boa noção. Por exemplo, o WhatsApp está em torno aí de 147 milhões de telefones no Brasil, né? Ou seja, 147 milhões de usuários ativos. O Instagram, 135 milhões. O Facebook, 111 milhões. E assim, a quantidade de dados que a Meta tem, que o Zuckerberg tem, que ele pode triangular com o WhatsApp, Instagram e Facebook, lhe dá poderes praticamente infinitos sob influência, né? As pessoas podem pensar, mas o WhatsApp, ele é criptografado. Sim, de repente não tem acesso ao conteúdo, mas ele tem acesso aos metadados, que são aqueles dados que encapsulam, né, a mensagem, que são tão ricos quando, por exemplo, ele sabe, né, o WhatsApp sabe, por exemplo, quando meu número manda uma mensagem para um outro número. E esse meu número, por exemplo, ele está registrado também no meu Instagram e no meu Facebook. Ele tem acesso às mensagens, postagens do Facebook e do Instagram. Então ele triangula tudo isso e consegue entender a geolocalização, comportamentos, quantas vezes eu mando mensagem para essa pessoa, para aquela pessoa, e qual é o tempo que ao mandar uma mensagem para uma pessoa eu consigo fazer uma postagem no Instagram. Tudo isso são dados riquíssimos que eles conseguem ter diversas análises que, né, vão cada vez mais moldar o comportamento das pessoas.
Qual é a outra pergunta, Gabi? Você colocou 3 aí para mim. Qual era a segunda? Não, era mais o ponto de vista de como o nosso uso, né? A gente usa para ferramentas de trabalho, para hábitos de maneira geral. Então, entender um pouco a nossa relação como brasileiro com essas ferramentas e também quais redes sociais hoje podem ser consideradas seguras, porque o X, muita gente já desistiu de usar. Eu mesmo meu perfil tá lá, mas eu não uso mais. E agora também muita gente pensando em abandonar o Instagram, por exemplo, a depender do que vem por aí. Então, buscar, enfim, quais são as redes sociais hoje que talvez ainda sejam seguras. Esse é um grande desafio, porque todas elas seguem essas premissas do Vale do Silício. É isso que é preocupante. Hoje temos o Blue Sky, por exemplo, que oferece essa alternativa ao X e que tem sido muito boa, mas a gente não sabe até quando, porque vai chegar uma hora que eles vão precisar monetizar também para manter a própria infraestrutura. Então, como vai ser essa monetização? Sabe, é isso que a gente precisa entender um pouco. Tem plataformas que, por exemplo, o Mastodon, por exemplo, que é mais fechado a comunidades mais nichadas, né, de nicho, assim, mas difícil falar numa plataforma global, né, que venha a ser essa alternativa. É claro que a gente fica um pouco mais saudoso nessas horas e começa a lembrar do Orkut, que é a volta do Orkut. Tudo bem, o Orkut naquela época não tinha essa presença muito forte do algoritmo, né, então era uma coisa um pouco mais saudável, mas pertencia ao Google. Se continuasse, né, ativa, com certeza já estaria nessa mesma lógica de redes como tá as plataformas da Meta. O interessante aqui, Gabi, é que o Facebook, o Mark Zuckerberg, trabalhou anos para passar essa ideia de que o Facebook era uma plataforma global, né? Ou seja, uma comunidade global. Hoje, com esse pronunciamento, ele deixa muito claro que é uma plataforma americana, de valores americanos, e todos os países onde que a plataforma está presente, o Facebook está presente, deve seguir esses valores americanos, que é um ato descarado colonialista que tem que ser refutado o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que a gente tem plataformas que vão começar a servir interesses domésticos, estrangeiros, né, isso é muito preocupante. Então, deixa cada vez mais claro que não dá para confiar muito nessas plataformas, nessas empresas, né, mesmo alternativas, né, como o TikTok, que tem ali a sua empresa chinesa, segue o mesmo modelo, então não dá para confiar também muito. Sem dúvida. Davi, quero muito agradecer sua presença aqui, é um prazer começar esse ano na sua companhia. Davi Neymer, que é professor, pesquisador na Universidade da Virgínia. Um grande beijo, meu querido, e até a próxima. Beijo, Gabi, é sempre um prazer falar com você. Até mais. Lembrando a você que nos acompanha aqui nessa primeira semana de ICL, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade acessando icl.com.br para se inscrever na nossa plataforma e poder ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos e também, claro, além de ter acesso aos nossos conteúdos, de poder apoiar o nosso jornalismo independente. Então, a gente vai ter diversas novidades esse ano para reforçar o nosso jornalismo e também para você aprender cursos, novidades que vêm por aí e que eu ainda não posso adiantar, mas já dá para dizer que a gente está junto em 2025, assim como em 2024. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado e Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. De segunda a sexta-feira você pode nos ouvir nas plataformas de áudio também no formato podcast. Até amanhã. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, o Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad.
patria o muerte, pensarán. El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.